Levítico 19, 32, diz assim a palavra do Senhor. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Amém? Meus irmãos, antes de começar, eu queria compartilhar da minha alegria de ministrar essa série de mensagens titulada De Geração em Geração. Apesar de a gente sempre olhar a igreja numa perspectiva geral e entender que existem pessoas de todas as idades, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as classes sociais, é prazeroso me dedicar a alguns grupos específicos e, juntamente com a igreja, criar meios para que o cuidado mútuo seja cada vez melhor. Então, eu fico profundamente grato quando a gente chega, por exemplo, num treinamento do Ministério Infantil e a gente vê que a visão de muitas pessoas mudaram. A gente fica grato quando a gente vem para um encontro de pais e adolescentes e a gente vê pais interessados. A gente fica grato em ver os jovens animados depois de um culto de domingo de manhã, por se sentirem representados. E hoje, acho que a série que nós estamos pregando esse mês, eu acho que o motivo dela é a mensagem de hoje à noite. Sabe, desde o dia que eu preguei a primeira mensagem, eu já estava com expectativas quanto a hoje à noite. E, ao mesmo tempo, eu diria que hoje talvez seja a mensagem mais difícil de pregar da série que eu preguei. E eu acho que um dos motivos que faz ficar mais difícil é porque é inevitável a saudade que bate da minha avó, que faleceu 2 meses atrás. Então, hoje nós vamos falar de idosos. Hoje nós vamos falar sobre como nós vamos compartilhar amor antes que seja tarde. Nós já falamos aqui de cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, mas hoje a gente vai falar, sabe, daquele público que nos assiste há um bom tempo. Daquele pessoal que chegou muito antes da gente, às vezes, sabe? Daquele pessoal, Nós vamos lembrar, por exemplo, de algumas pessoas que ajudaram a construir essa igreja. Nós vamos lembrar de algumas pessoas que nos ensinaram princípios valiosíssimos. Nós vamos falar sobre pessoas que nós amamos muito, mas que às vezes nós somos negligentes no cuidado com elas. Pessoas que já fizeram muito por nós e que talvez esteja na hora da gente começar a pagar a dívida com elas. Então, essa mensagem, eu fui muito animado, eu diria inspirado, depois que eu ouvi um episódio no podcast do Jesuscope, um dos meus programas favoritos na semana, é ver o episódio semanal do Jesuscope, que vem toda segunda de manhã. Então, eu estava ouvindo lá e houve uma participação do pastor Paulo Borges Júnior. Ele é pastor da Sal da Terra aqui em Goiânia. E eu já perdi as contas de quantas vezes ele foi lá no Jesuscope. E nessa última vez que ele esteve lá, ele compartilhou sobre o cuidado com aqueles que nós chamamos de terceira idade, ou melhor idade, ou sei lá como é que você chama, com cuidado com os idosos, com as pessoas mais velhas. E eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse, por exemplo, que nos dias de hoje, para algumas pessoas, para alguns pais, o que decide onde você vai morar, o que você vai fazer, onde você vai comer, o que você vai comprar, é os seus filhos. Eu tenho que pensar no futuro dos meus filhos. E aí o que acontece é que em 15, 20 anos eles vão ser emancipados. E aí você começa a voltar a pensar em você e no seu cônjuge. Só que aí chega um tempo que o jogo vira. Aqueles que cuidaram, agora é que precisam de cuidado. Então, para alguns, talvez já chegou, ou vai chegar, chega um momento em que a gente escolhe onde vai morar, escolhe o que vai comprar, não é mais pensando nos filhos, mas pensando nos pais. Então, por quê? Porque o bom filho é aquele que vai cuidar daquele que cuidou dele. Esse é um ciclo muito natural.
Então, em algum momento da vida, a pessoa vai evitar lugares barulhentos, vai ter um cardápio um pouquinho diferenciado, ela vai se privar de algumas coisas. E eu tenho um exemplo muito próximo a mim nesse sentido, que foi a minha mãe. A minha mãe, nos últimos 2 anos, ela não ia mais onde ela queria ir. Ela ia, às vezes, onde a minha avó queria ir. Ela comia, às vezes, o que minha avó queria comer. Ela teve que mudar o cardápio, ou às vezes variar, deixar de adiar alguns planos, alguns projetos, para cuidar da mãe dela, da minha avó, né, que nos deixou no dia 5 de abril desse ano. Né? E o que eu aprendo com essa experiência, e o que eu tenho ouvido, é que a gente precisa cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, dos idosos ao nosso redor, antes que seja tarde. Porque depois que eles partem, não tem mais o que fazer. Não adianta mais orar. Não adianta mais dizer que amava. Não adianta mais querer contar história, às vezes, com saudosismo. O que nós podemos, não adianta querer levar flores, às vezes, no túmulo. O que a gente precisa fazer por quem a gente ama, a gente tem que fazer em vida. A gente tem que fazer enquanto eles estão conosco. Então, hoje, essa mensagem vai falar muito em torno disso, né? Hoje nós cuidamos dos nossos pais ou dos nossos avós, na expectativa que um dia os nossos filhos cuidem da gente, amém? Glória a Deus. Né? Esses dias eu estava até brincando com alguns colegas de trabalho, né? Uma falou assim, eu tenho 3 filhas, mas eu acho que na minha velhice quem vai cuidar de mim vai ser a fulana. Eu falei, você tem 3 tiros. Agora quem tem um filho só não pode ter risco de errar. Porque se esse declinar, ficou difícil. Né? Então, isso é algo para a gente pensar. Né? E sobre a velhice, eu diria que há uma idade, não há, na verdade, né, uma idade específica em que alguém possa ser chamado de idoso. Porque a lei vai falar que com 60 anos de idade você é declarado idoso. Mas a lei também não deixa se aposentar porque você fez 60 anos. Você precisa de mais do que isso. Então, é bem provável que daqui a uns dias eles mudam a lei e começam a considerar idoso um pouquinho mais velho. Tá bom? Então, mas aos 60 anos hoje, alguns já têm alguns direitos adquiridos, já tem alguns medicamentos que são gratuitos, já tem transporte público gratuito, já tem vaga do idoso, né? Já, enfim, tem alguns benefícios, podemos dizer assim. Né? No entanto, tem gente que quando chega aos 60 quer esconder que está com 60. Né? Às vezes quer negar a idade, às vezes quer mentir. Opa, eu não, que isso? Né? Às vezes se recusa a pegar a fila preferencial para o povo não achar que está velho. Né? E coisas semelhantes. Né? O fato é que cada um reage à sua maneira conforme as suas forças. A Bíblia vai dizer, no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, que Davi já era bem velho aos 70. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus chamou Moisés aos 80. A Bíblia também vai dizer que Caleb, com 85, falou, eu estou forte ainda, estou pronto para a guerra, com 85. Então, cada um reage conforme a sua realidade, conforme as suas forças. Tem gente que quando chega a 60 já está bem cansado. E tem gente que quando chega no 90 ainda está cheio de vigor. Então, nós não vamos usar um número aqui, tá bom? Então, fica conforme o seu coração. Né? Quanto tempo você acha que... Qual é a idade do idoso? Ou quem você considera idoso? Né? É isso que eu queria que você trouxesse à memória nesse momento. O fato é que nós precisamos cuidar dos mais velhos antes que seja tarde. Amém? Um exemplo bíblico sobre a valorização da experiência é o livro de Eclesiastes. Né? E alguns estudiosos dividem a vida de Salomão em 3 fases. Né? O pessoal fala assim, a vida de Salomão é dividida em Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Então, Cantares é a época do Salomão apaixonado. Né? Imagina, irmãos, um homem que teve 700 mulheres, 300 concubinas, escreve um livro que chama O Cântico dos Cânticos. Fala assim, esse aqui é para 01. Esse aqui é para aquela que eu amei mais. Né? Então, Cantares é nesse contexto. Nós temos um Salomão apaixonado pela sunamita. Né?
E tem gente que olha para o texto e acha que Salomão ainda tinha um gosto duvidoso quanto à poesia. Né? Mas aí passa um tempo, Salomão escreve o livro de Provérbios, ou boa parte dos provérbios que estão no livro canônico. Então é a segunda fase da vida, é a fase do auge profissional. Então, quando Salomão escreve os provérbios, provavelmente ele é aquela época que ele é conhecido pela sua majestade, pela sua riqueza e principalmente pela sua sabedoria. Okay? Então, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. Ao que tudo indica, depois que ele viveu de tudo, depois que ele deu muito trabalho, depois que ele experimentou tudo que podia e até o que não podia, ele falou assim, agora deixa eu escrever o que é que eu acho disso tudo. Então, o livro de Eclesiastes, a gente tem que olhar para ele, né, com um relato de alguém no fim da vida. E não qualquer um, mas o relato do homem mais sábio, né, naquele tempo, né, não vamos dizer que foi o mais sábio que pisou na terra, porque senão a gente vai falar que foi mais sábio que Jesus. Mas vamos tirar Jesus, Salomão, um dos homens mais sábios de todos os tempos, no fim da vida quer deixar alguns conselhos. Então, isso já é um requisito importante. Assim, então, vamos prestar atenção. E aí, no capítulo 12, ele vai falar justamente de velhice. Né? Ele que também é conhecido como pregador, ele vai dizer que o tempo de buscar o Senhor é enquanto se tem força, vigor, energia. Eclesiastes 12, versículo 1 vai dizer, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E aí, depois ele vai falar um monte de ilustração, gente, que às vezes fala assim, ó, antes que os guardas, antes que o barulho suma, antes que a neblina... O que Salomão está dizendo, irmãos, é os efeitos da velhice. O que Salomão está dizendo depois é porque é o seguinte, que ele está fazendo coro com Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90, que diz que depois dos 70, dos 80, só há cansaço e enfado. E então, Salomão vai dizer, por meio das ilustrações aqui, sobre visão limitada, vai falar sobre perna bamba, braço cansado, dente caindo, audição falhando, equilíbrio comprometido e coisas semelhantes. Se você listou umas duas coisas dessa aqui, é bem provável que eu estou pregando falando de você hoje, tá bom? Brincadeiras à parte, a idade vai chegando e as marcas vão aparecendo no corpo, não é mesmo? As pessoas às vezes vão ficar mais enrugadas, né? Aparece uma ruguinha aqui, outra ali, né? E aí ela começa, né? É cremezinho, é cirurgia, é botox, sabe-se lá mais o quê, né? Tem produto para tudo, né? Produtos naturais. Aí o cabelo vai ficando branco. E aí, vamos colocar uma tintinha no cabelo. Para alguns, outros não. E alguns até esquecem, ou ignora, ou simplesmente desconhecem o que está escrito lá em Provérbios 16, 31, que diz que os cabelos brancos são uma coroa de honra. Oh, glória. Agora, você que está com cabelo branco agora, me ajuda, vai. Glória a Deus! Um monte de gente de coroa hoje, hein? Ô, glória! Então, né, sobre isso, né, eu vi uma ilustração, uma palavra interessante do pastor Arival Dias Cassimiro. Ele vai dizer o seguinte, olha só, pessoal que tem vergonha de cabelo branco, pessoal que fica escondendo o cabelo branco, não lê Bíblia. E ele que está dizendo, não sou eu. Ele vai dizer que lá no livro de Daniel tem um tal de ancião de dias. Quem que é o ancião de dias? Deus. E qual que é a característica do ancião de dias? Cabelo branco. Aí você vai lá para Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, tem até a musiquinha, né? Que os seus cabelos são brancos como a neve. Eita glória. Então, meu irmão do cabelo branco, minha irmã, deixa eu falar para você. Quanto mais cabelo branco, mais parecido com o Senhor você está. Amém? Glória a Deus. Eu estou ficando muito parecido com Jesus. Olha aqui. Não adianta cortar o cabelo baixinho, que já está aparecendo. Agora até a barba está ficando parecida com Jesus já. Então, irmãos, tem alguém com cabelo igual de Jesus perto de você? Tem alguém com cabelo branco aí? Então, cuida dele. Cuida dela, né?
É sobre isso que a gente vai falar aqui agora, né? Que nós precisamos de cuidar das pessoas de cabelo branco. Nós precisamos cuidar das pessoas mais velhas. Nós precisamos cuidar dos idosos ao nosso redor. E nós precisamos fazer isso antes que seja tarde. É bem provável que em algum momento, e a nossa oração é que demore bastante, é que essas pessoas se tornem mais dependentes de outras. Dependentes de cuidado. E quando chega o momento da dependência, uma crise pode ser instaurada. Você talvez algum dia já viu alguém mais velho dizer assim, eu não gosto de depender dos outros. Eu não gosto de dar trabalho. Eu não gosto de incomodar. Né? A minha avó, com 93 anos de idade, tinha dia, irmão, que ela começava a querer lavar as coisas, dar trabalho, e porque ela não queria dar trabalho. E isso é normal. A questão que a gente precisa pensar, e até que a gente precisa responder para elas, é que pessoas amadas não dão trabalho. Pessoas amadas nos dão oportunidade para servi-las. Amém? Amém? Então, o dia que a mamãe, a vovó falar assim, eu não quero dar trabalho, eu falo assim, você não dá trabalho. A senhora me dá oportunidade para servir. É diferente. É diferente. Amém? Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se tem algum idoso por aí, a missão número 1, quem deve ser a primeira pessoa a cuidar desse idoso ou dessa idosa é quem? A família. É responsabilidade da família. Se for crente, então, é uma obrigação. Paulo está dizendo o seguinte, por quê? Porque se não tem cuidado dos seus, ele está negando a fé. Não cuidar dos idosos da família é negar a fé. É ser hipócrita. Percebe? É hipocrisia. Então, nós cristãos, nós entendemos, né, que o cuidado dos idosos é uma obrigação. E é terrível quando esse cuidado é negligenciado, pior ainda quando é transformado em maus tratos. Não é mesmo? Eu não sei você, mas eu fico muito indignado quando eu ouço relato de maus tratos com idosos e com crianças. E, infelizmente, nós temos visto, inclusive, pessoas que se dizem cristãs fazendo esse tipo de coisa. E a pessoa que faz esse tipo que se diz cristã, ela só se diz, porque ela não é. Porque isso não é testemunho de crente. E o que acontece quando o idoso não tem familiares? Ou eles são negligentes? A resposta está alguns versículos antes. 1 Timóteo 5, versículo 3 ao 5, vai dizer assim, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade contra a própria casa e recompensar seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Né? Então, a obrigação primária é da família. Mas se a família não assume, ou se a família não existe, a responsabilidade de cuidar dos idosos é de quem? É nossa, da igreja, é da família na fé. Uma das características da igreja nos tempos primitivos era justamente o cuidado com os órfãos e com as viúvas, das pessoas que necessitam de cuidado. Essa é a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, nós precisamos pensar, será que nós estamos cuidando bem dos idosos da nossa igreja? E aí? Será que eles são assistidos como deveriam? Deixa eu te falar. Você sabia que tem irmão que às vezes não vem na igreja idoso, porque não tem carona?
Ah, mas eu já falei, o dia que quiser ir na igreja, é só me ligar. Não, ele não vai te ligar. Não vai. Por quê? Porque não gosta de dar trabalho. Sabe como é que a gente tem que fazer? Fala assim, ó, irmão, irmã, tal hora eu estou passando aí para te levar, tá bom? Ah, eu não posso. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas ela não vai falar. A não ser que for uma vontade muito grande. E a minha vozinha, ela tinha uma irmã lá em Cocalzinho que tinha um apreço muito grande. E essa irmã, sabe o que ela fazia de especial? Levava a minha avó para a igreja 1, 2 vezes por semana. Só isso. Só isso. Mas fazia grande diferença. Sabe, às vezes a gente vai visitar os idosos, vai visitar os irmãos mais velhos, sabe, o que eles querem às vezes é alguém para tomar um café com eles, alguém para orar com eles, alguém para ouvir as histórias deles, alguém para fazer companhia. Sabe, quando tem uma janta ou um almoço aqui na igreja, você já sai logo para a fila para comer, ou será que você fica pensando, opa, o irmão fulano, ciclano, a Beltrano, precisa comer antes de mim. Ele não pode pegar a fila. Ele não pode ficar esperando. Ou será que você só pensa em comer e ser feliz? E se faltar lugar para se sentar? Quem é que vai ficar de pé para um idoso poder se sentar? Talvez a gente ainda não consiga ver a necessidade por achar que os idosos são minoria na igreja. Se a gente for olhar em números, pelos dados que a gente tem coletado, realmente, os idosos são menos de 10% da igreja. Menos de 10%. Mas eu conheço igreja que tem mais de 30% de idosos. E a grande tendência é que o número de idosos cresçam exponencialmente nos próximos 10 anos. Eu não falo por falar, não. Vamos para a pesquisa? O aumento não é algo exclusivo da igreja. Se você for olhar os dados demográficos do censo, você vai ver lá que em 1980, 38% da população tinha entre 0 e 14 anos e 4% tinha 65 anos ou mais. Agora, em 2022, o que era 38%, agora tem a metade, tem 19% de pessoas de 0 a 14 anos e 10,9%, ou seja, praticamente 11% de 65 anos ou mais. Então, a tendência é que em 2030, ou seja, daqui a 6 anos, no Brasil, tenha mais pessoas entre 65 acima do que de 0 a 14. A população está envelhecendo. E glória a Deus por isso. Só que, conforme o pastor Paulo Borges Júnior diz, o pessoal do primeiro mundo envelheceu rico. Mas o Brasil está envelhecendo, mas a prosperidade não está aumentando. As dificuldades estão aí. Ou seja, é provável que a gente tenha que tomar algumas atitudes agora para que nós sejamos cuidados no futuro. Já não é segredo para ninguém que a previdência pública, ela está com os dias contados. Porque vai chegar um tempo que não vai dar conta, vai ter muita gente aposentada. Ou muita gente querendo aposentar. Então, nós precisamos já pensar nesse cuidado hoje. E sabe o que significa também? Que os casais que hoje vivem em prol dos filhos, daqui a alguns anos viverão em prol dos pais. Isso se forem bons filhos, é claro. Agora, se eles não forem bons filhos, sabe quem vai cuidar dos idosos? Nós. A igreja. Em nome de Jesus, amém? Amém? Então, eu diria, em termos práticos, que assumir a responsabilidade é primeiro pensar no idoso sozinho que precisa de alimento, para depois pensar na família que tem pessoas que podem trabalhar. Estamos implementando aqui um serviço de transporte aqui na igreja. A gente comprou uma Kombi, e aí o nosso objetivo é que do culto de manhã e da noite no domingo a gente
consiga dar carona para os irmãos que não têm veículo. E sabe quem é a prioridade desse serviço? Os idosos. Por quê? Porque adolescente jovem às vezes consegue ir andando, pode andar quilômetros. Mas o idoso às vezes andar um quarteirão vai ser difícil para ele. Então a prioridade é deles. Na nossa igreja, por causa da dupla jornada, é muito difícil para mim fazer muitas visitas, mas quase toda semana a gente está visitando alguém da igreja. E 80% ou 90% das visitas que eu e a Sara fizemos desde que aqui chegamos são aos idosos. São as pessoas que às vezes estão acamadas, que não conseguem vir à igreja. Porque essas são a prioridade. Essas que às vezes precisam de cuidado pastoral em loco. Essas que às vezes não têm WhatsApp. Percebe? Amém? Então, sabe, nas refeições servidas aqui na igreja, nós vamos fazer um combinado aqui. Os pastores e líderes e os irmãos que me escutam só vão pegar o prato depois de ter certeza que todos os idosos se serviram. Amém? Estamos combinados? Glória a Deus. Porque se nós não estivermos atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, a gente vai pecar por negligência. Os idosos merecem mais do que cuidado. Eles merecem também atenção e respeito. Amém? Eu não sei como é que foi sua criação, mas lá em casa, se minha mãe fala assim, mas eu falo assim, o quê? Ih, perdi. Se meu pai fala assim, menino, vem cá, o que foi? Como é que é? Senhora e senhor. Foi a maneira que eu aprendi a respeitar os mais velhos. Então, sabe, foi algo que eu aprendi desde muito cedo. E às vezes é por isso que às vezes a gente vai cantar uma canção na igreja que chama Deus de você, eu fico assim, você? Se meu pai eu chamo de Senhor e o Pai Celestial. Não estou falando que é pecado, não, irmãos. Estou falando do impacto na minha criação. Percebe? Na questão de respeito, na questão de atenção. Então, voltando ao contexto aqui, eu diria que ficar de pé num ônibus, para um idoso sentar, ou deixar ele se servir mais cedo num jantar, é o mínimo que a gente pode fazer. Sabe? Se alguém algum dia falar assim, eu fiquei de pé por irmão sentar, eu vou dizer, você não fez mais que sua obrigação. É o mínimo. Não espera aplauso, não. É o mínimo que a gente pode fazer. Então, quando eu vejo alguém não fazendo o mínimo, quando alguém desrespeitando alguém mais velho, isso aí me deixa indignado, irmãos. Isso me deixa indignado. Isso pode tirar qualquer um do sério. Então, mas o que a Bíblia tem a dizer? Vamos ver de novo o que está escrito aí em Levítico 19, 32, o texto que a gente leu no início? Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Sabe, enquanto muitos se sentem, às vezes, incomodados perto dos idosos, que a gente precisava sentir de verdade, você que quer? É entender que a companhia deles é um grande privilégio. O Salmo 92, versículo 14, vai dizer que os justos na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Isso significa que eles estão muito longe de ser inúteis. Muito pelo contrário. Eles podem e muito nos ajudar compartilhando a experiência deles conosco. Sabe, de vez em quando, vai lá na casa do vovô e da vovó, vai lá na casa do irmão mais velho, senta com ele um dia no café e veja o que ele tem para compartilhar. Escuta as histórias, seja edificado. Você já parou para ouvir a história de como é que essa igreja foi construída? Você sabe como é que esse bairro aqui cresceu? Você sabe como é que era a obra de Deus 40, 50 anos atrás? Se você não sabe disso aí, irmãos, você está perdendo uma oportunidade de aprender com aqueles que nos antecederam e de honrar a quem merece honra. Então, hoje pela manhã, a gente falou sobre Timóteo e sua responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso.
E nessa igreja, é muito provável que congregava lá a mãe de Jesus e, em algum momento, o apóstolo João. Quem que era o pastor? Timóteo. Imagina o pastor Timóteo pregando e vendo a mãe de Jesus sentada ali. Não devia ser uma missão fácil. Mas, sabe, como é que Paulo recomenda o tratamento com os mais velhos? 1 Timóteo 5,12 vai dizer: não repreenda o homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Então, mesmo sendo uma autoridade, Timóteo não poderia se dar o direito de tratar alguém mais velho de qualquer jeito, mas de uma maneira respeitável. Isso significa que as suas necessidades são importantes para nós e que eles devem ser honrados e respeitados, até mesmo quando eles estão errados. Até mesmo quando eles precisam ser exortados. Percebe? Você não vai falar com ele: você está errado. Não, você vai... Vovó, não é assim. Ô, mamãe, eu entendo, mas não é assim que funciona. É com jeito, é com respeito, é com amor. E sobre essas necessidades, sobre como podemos honrar os idosos da nossa igreja, eu pergunto: será que quando a gente organiza uma programação que envolva que a pessoa tem que ficar de pé muito tempo, será que a gente está pensando nos idosos, ou pelo menos entendendo quando eles se sentam? Dando liberdade para eles nesse sentido? Será que o volume do som da igreja é adequado para um idoso? Será que a climatização da igreja é adequada para eles? Será que a gente tem os instrumentos necessários, rampa, corrimão, suporte em vários sentidos, para que eles consigam transitar com uma certa facilidade dentro da igreja? Será que a gente tem se preocupado adequadamente? Porque todas essas ações são uma forma de atender, honrar e respeitar os idosos. Percebe? Então, considerações finais. Durante a mensagem eu dei muitos exemplos práticos de como cuidar dos idosos de nossa igreja, mas eu quero concluir trazendo mais algumas ações que a gente quer ter aqui para valorizar ainda mais como eles merecem. Amém? Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos orado para que nós possamos criar aqui na igreja um ministério para cuidar dos idosos. O ministério da terceira idade, da melhor idade, sei lá qual é o nome que vai ser. Não sei quem vai liderar, não sei como é que vai, se vai ser reunião, se vai ser visita, não sei como é que vai ser a dinâmica do trabalho. Eu sei que a gente precisa criar. Eu sei que a gente precisa criar mecanismos para melhor servir os idosos da nossa igreja. Então, se o seu coração deu uma aquecida durante essa mensagem, suspeite que Deus está te chamando para trabalhar nisso aí. Viu? E fala comigo no final do culto, quem sabe você me ajuda a resolver esse dilema. Quem sabe Deus te levanta para cuidar desse pessoal que merece cuidado. Só que a ideia de criar um ministério não é separar, não é isolar eles, não. Mas é valorizar. Sabe? Às vezes a gente faz uma reunião aqui na igreja, e aí a gente fala assim, a gente vai fazer isso aqui. Aí o líder do infantil levanta, e as crianças? Aí os adolescentes, não, e os adolescentes? O líder diz, não, e os jovens? Onde é que entra isso aí? E os casais? Tem sempre alguém brigando. A gente quer alguém brigando pelos idosos. A gente quer alguém pensando neles, de uma maneira extremamente intencional. Então, talvez seja você que me ouve agora. Talvez seja você que me ouve pela transmissão no YouTube. O fato é que nós vamos continuar orando nesse sentido até que Deus levante alguém. Amém? E sobre essa valorização também quero pedir aos líderes que me assistem
para terem um olhar especial aos veteranos da igreja. Sabe, talvez aquele princípio, aquela experiência que você precisa adquirir ou transmitir para as pessoas do seu time, pode ser perfeitamente atendida através de um desses irmãos. Já pensou um irmão que já serviu na igreja há 40 anos, dando um treinamento, servindo num bate-papo, compartilhando a palavra? Com certeza nós temos muito para aprender com eles. Então, eu queria convidar os líderes a pensar nisso, a olhar para os veteranos com carinho. Talvez o que você está precisando, você vai encontrar neles. Talvez o que você tem orado é Ele que vai te ajudar a receber. É Ele que tem autoridade para te dar. Percebe? Amém? Então, que Deus nos capacite e nos oriente a fazer da igreja um lugar agradável, aconchegante e cheio de amor para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Que eles compartilhem suas vidas e edifiquem uns aos outros, em nome de Jesus. Amém?